Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito polêmico. A mulher pode pregar, sim ou não? Muitas pessoas são ignorantes acerca deste contexto, porque pegam versículos isolados, a qual Paulo está falando que as mulheres ficam caladas na igreja e não podem falar, sem estudar todo o contexto da Bíblia. Todo estudo que você vai fazer na palavra de Deus, você precisa ter mais referências bíblicas. Seja qual for o pecado, qual estudo, qual ensinamento que você quer estudar dentro da palavra de Deus, você precisa ter mais referências bíblicas. Você precisa ler a Bíblia Sagrada por inteiro para você entender o que ela realmente está querendo lhe passar. Quando Paulo fala e afirma que as mulheres estejam caladas nas igrejas, é porque exatamente na Grécia Antiga as mulheres não podiam debater em público, elas não podiam defender as suas opiniões em público. Outra coisa muito importante, as pessoas questionam muito acerca do véu. Na mesma passagem de aos Coríntios, que fala que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, é também dado o mandamento do véu, que a mulher não pode profetizar descoberta, tem que colocar o véu. Para quem não conhece a cultura dos judeus, que precisa ser analisada e estudada, os judeus e as mulheres casadas, os judeus, elas têm que usar o véu. Isso tem uma simbologia dentro da religião judaica. Então, as mulheres casadas têm que se cobrir com o véu, porque isso traz uma simbologia para eles. E a igreja de Coríntios estava ligada nisso, nessa cultura do véu. Então, o véu atualmente na igreja primitiva é representado pelos cabelos longos das mulheres. Então, o uso do véu não é obrigatório porque é uma cultura dos judeus. Então, tudo isso você tem que prestar atenção na palavra de Deus, meditar novamente, ler a palavra, ter referências bíblicas, porque nós estamos vivendo em uma atualidade. Naquela época existiam muitas pessoas que seguiam culturas gregas e cultura judaica também, mas atualmente nós estamos vivendo em um local que não tem essa cultura judaica, esses costumes judaicos. E outra coisa muito importante, as pessoas precisam diferenciar uma coisa. As mulheres são limitadas na obra de Deus. Não existem pastoras e nem bispas. Então, por isso que a Bíblia faz essa diferença entre a mulher e o homem. O homem é a cabeça e a mulher é a coluna. Quando Paulo traz esses ensinamentos, a mulher precisa entender que ela precisa ser submissa a seu esposo, ela precisa ter respeito aos seus pastores, ela precisa se colocar em seu lugar. O Senhor deu obra, deu chamado para as mulheres, sim, porém de uma forma limitada. A mulher não pode governar uma igreja. A mulher não pode abrir uma igreja e governar uma igreja, porque quem é pastor exerce uma função elevada. Quem é pastor tem que disciplinar um obreiro, tem que colocar uma pessoa de banco, tem que mandar em obreiro, tem que batizar, tem que dar ceia para a igreja. Então, essa função Deus deixou para o homem, mas as pessoas precisam diferenciar. Não é porque a pessoa prega que a pessoa é um pastor. Não significa que um irmão evangelista, um irmão que está pregando, não significa que ele é um pastor. Então, precisamos diferenciar quem prega de um pastor. Um pastor recebeu o chamado de Deus para pastorear um rebanho na igreja, para pastorear uma igreja local. Uma pessoa que prega, ela simplesmente prega o evangelho e entrega aquilo que Deus coloca na sua boca. Que as pessoas têm um costume hoje, quando vê alguém pregando, já diz, é um pastor. Não é só porque a pessoa prega que a pessoa é um pastor. Ser pastor é uma coisa muito diferente. Existem requisitos bíblicos, existe um chamado. Para você ser um pastor, você precisa ser elegível, você precisa ter chamado, porque senão você não irá suportar esse chamado que Deus não lhe entregou. Se Deus ele não chamasse mulheres e não levantasse mulheres para pregar o evangelho,
para efetuar sua obra. Trifena e Trifosa não seriam cooperadoras e trabalhariam na obra do Senhor, assim como o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas. As 4 profetisas, filhas de Felipe, também que profetizaram segundo o livro de Atos. Também a profetisa Ana, que é citada lá no livro de Lucas. Existem várias mulheres profetisas. Existe a profetisa Uda, também registrado na Bíblia Sagrada, na qual precisava-se de uma mulher que tinha o espírito de profetisa, que profetizasse. Então, essas funções Deus entregou sim para a mulher, Deus entregou dons espirituais. Deus quer levantar sim mulheres de Deus que profetizem, que têm autoridade espiritual. E uma coisa muito importante, autoridade eclesiástica não é a mesma coisa de autoridade espiritual. Não significa que uma pessoa que é pastor, que essa pessoa tem uma autoridade espiritual, porque os demônios não respeitam carteirinha, não respeitam autoridade eclesiástica, e sim autoridade espiritual. Então, pode haver um homem que é pastor que não vai conseguir expulsar um demônio porque não tem autoridade espiritual. Mas se uma mulher tiver autoridade espiritual, ela vai conseguir. Então, Deus não faz acepção entre mulher e homem quando ele quer usar. Se Deus colocou Jesus Cristo no ventre de uma mulher, Jesus Cristo nasceu de uma mulher, por que ele não colocaria a sua palavra na boca das mulheres? Então, algumas pessoas têm um questionamento de dizer que as mulheres somente profetizavam, mas para quem tem o dom de profecia sabe que quando você é usado por Deus na profecia, se você não abrir a sua boca, se você não tiver espaço na congregação, se Deus te dá um recado para você entregar na congregação, se você não tiver espaço naquela congregação, como que você vai entregar o recado de Deus para aquela congregação? Então, na maioria das vezes, quando Deus quer te usar na inspiração da profecia, você precisa estar pregando, porque a profecia só é dada em cima da palavra, e fora da palavra não é profecia. Esse é o dom da palavra da ciência, a pessoa que fala com o conhecimento do futuro, a pessoa que fala com o conhecimento do presente. A profecia é dividida em 2 termos: futuro e presente. Quando alguém fala inspirado por uma profecia, uma pregação, com o dom da palavra da ciência, essa pessoa, ela está prevendo o futuro através da inspiração da palavra ou está determinando o presente através do poder de Deus. Então Deus está falando com alguém no presente ou Deus está anunciando algo que vai acontecer com a igreja, com o público, através da sua palavra, algo que vai acontecer no futuro. Então é dessa forma. Então eu posso estar aqui pregando para você que Deus vai te dar uma vitória no futuro, amanhã você vai receber algo de Deus. É uma profecia, mas é uma profecia dentro da palavra. Eu posso estar pegando uma passagem bíblica em cima de uma passagem que ali é descrito, pegar uma passagem bíblica, por exemplo, da mulher de fluxo de sangue, e anunciar e dizer que alguém vai receber um milagre, assim como aquela mulher recebeu. Isso é uma profecia, inspiração em cima da palavra. Alguém ali vai receber algo de Deus. Se aquela mensagem realmente foi revelada por Deus, se aquilo ali foi realmente inspirado por Deus, é uma profecia. Não existe profecia fora da palavra. Para a pessoa receber uma profecia, ela precisa estar na palavra. Então, na maioria das vezes, quando Deus toma alguém para profetizar, essa pessoa já está abrindo a sua boca para pregar a palavra de Deus. A própria palavra do Senhor diz: abre a tua boca e eu te encherei. Não tem como você profetizar de boca fechada. Para você profetizar, você tem que abrir a boca. A palavra de Deus é a própria profecia. Não existe distinção entre mulher e homem. Homem e mulher pode anunciar e pregar o evangelho sim, mas entendendo uma coisa, as mulheres têm uma limitação. Existe uma autoridade eclesiástica que são pastores, a qual as mulheres não podem exercer. Porque pregar e anunciar o evangelho, qualquer pessoa prega e anuncia. Mas quando nós irmos por análise de quem está governando aquela igreja, quem é o líder espiritual de uma igreja, é uma coisa diferente quando nós entramos na área de autoridade eclesiástica. Quem é pastor, quem é presbítero, nós entramos nessa situação, então nós vemos quem é a autoridade maior dentro de um ministério
que é muito diferente de dons espirituais. Dons ministeriais são diferentes de dons espirituais. Então, uma pessoa que tem o chamado de pastor não significa que ela tem dons espirituais. Então, os dons espirituais ela precisa buscar de Deus, o poder ela precisa buscar da parte de Deus. E uma pessoa que é diácono, que é presbítero, não significa que ele tem dons espirituais. A pessoa precisa buscar, ela só recebeu uma autoridade eclesiástica, que não é unção, não é unção derramada por Deus. Deus pode dar um chamado, mas ela vai receber uma função ministerial para que ela possa exercer na presença de Deus, no ministério de Cristo. Porém, isso não tem nada a ver com unção, com poder, com dons espirituais, com o dom da palavra da ciência, é uma coisa muito diferente. Porque para pregar a palavra de Deus, você precisa ter o dom da palavra. O dom da palavra, da inspiração. Porque nós contemplamos, eu já vi muitas mulheres, esposas de pastores, que não pregam a palavra de Deus, que não têm o dom de pregar, não têm a capacidade. Mesmo elas sendo pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas não pregam a palavra porque elas não têm esse chamado. Para você pregar a palavra, você tem que ter este dom da palavra da ciência, você tem que ter o ministério da palavra, para que você consiga pregar e exercer aquilo que Deus tem na sua vida. E existem pessoas que pregam o evangelho, anunciam porque querem anunciar, mas essas pessoas não têm o dom da palavra da ciência. E muitas das vezes ela não prega aquela mensagem na inspiração do Espírito Santo, porque não foi inspirado. Então eu sei, eu conheço quando uma pessoa tem o dom de pregar, o dom da palavra da ciência, e quando a pessoa não tem. Então eu sei quando a pessoa prega aquela mensagem, a mensagem que está na Bíblia Sagrada, mas que porém ela prega em cima de uma revelação que Deus deu para ela, uma inspiração que ela recebeu da parte de Deus. Eu sei quando essa pessoa ela está pregando isso e ela tem este dom da palavra da ciência, e quando ela também não tem. Então isso são coisas entregues por Deus. Ninguém pode fazer nada sem Deus. É Deus que dá essa capacidade, levar a palavra de Deus, pregar o evangelho canto a canto, é chamado de Deus. Se tem uma mulher que prega, é Deus que deu o chamado. É Deus que concedeu a ela e colocou em sua boca a sabedoria, a palavra da ciência, para que ela possa pregar o evangelho. Muito diferente de dom ministerial, chamado ministerial, que é pastores, presbíteros. Muito diferente do chamado ministerial, dos dons ministeriais, a qual o Senhor deu para pastores, apóstolos, a qual o Senhor concedeu a mestres. Muito diferente uma coisa do outro. Então entenda uma coisa muito claro. Dons espirituais, autoridade espiritual, vida espiritual é diferente de uma autoridade eclesiástica, uma pessoa que tem uma identidade eclesiástica na igreja, um obreiro, um diácono, um pastor, é diferente, não tem nada a ver dons espirituais com autoridade eclesiástica que foi dada pelo pastor, por alguém que conduz uma igreja. Jesus Cristo, ele ganhou aquela mulher samaritana para o seu reino, pregando a palavra para ela. E logo depois disso, ela creu na palavra e o Senhor Jesus mandou ela anunciar para a cidade de Samaria. Então a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher samaritana, ela ganhou toda a Samaria para Cristo. A cidade inteira foi ganha para ela. Então o que seria daquela cidade se o Senhor Jesus Cristo não tivesse pregado para aquela mulher e através dela o Espírito Santo tivesse usado a vida dela para ganhar aquela cidade para o reino de Deus, para Cristo? Na maioria das vezes, quando eu vejo pastores, congregações que não permitem a mulher pregar, quando você analisa o evangelho que eles pregam, são sinagogas de Satanás. A igreja não prega santidade, a igreja vive de qualquer maneira. Eu já vi congregações de pastores em que eles não permitem a mulher pregar nas suas denominações, mas, porém, lá as mulheres andam igual uma Jezabel, argola de brinco na orelha, roupas indecentes, salto alto, batom, maquiagem, e as pessoas vivem de qualquer maneira. A igreja é preta, com telão, parecendo um palco, mas ali as mulheres não é permitido pregar. Mas, porém, a doutrina da santificação realmente que salva, que liberta, não tem.
Então, a maioria dessas sinagogas que dizem e não permite a mulher pregar são seitas, são sinagogas de Satanás, muitas das vezes pastores que criam doutrinas de homem para implantar dentro da igreja, impedir que a voz do Espírito Santo também fale através das mulheres, porque o que tem sido pregado é muito contra o feminicídio, mas cadê também a pregação contra o machismo? Esses dois termos Deus abomina e odeia. Na onde o feminicídio, as mulheres acreditam que elas pisam nos homens e o machismo acredita que os homens pisam nas mulheres. E segundo a palavra, esses dois termos é condenado. Deus não aceita que a mulher seja pisada e Deus não aceita que o homem também seja pisado. Por mais que ele seja o cabeça, a Bíblia Sagrada diz que o homem precisa amar a sua esposa como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. E através de Pedro, Deus disse também: se um homem não amar sua esposa e for machista, nem as suas orações Deus vai receber. Então, Deus, ele tem projeto com o homem e tem projeto com a mulher. A única diferença disso é que o Senhor colocou o homem como cabeça. Mas, porém, anunciar e pregar o evangelho não significa que a mulher está exercendo um governo sobre a igreja. Ela está sendo uma mensageira, ela está sendo uma missionária que está anunciando a palavra de Deus. Porque nesse YouTube, irmãos, aparecem muitos pastores neófilos, pastores que não têm conhecimento nenhum da Bíblia Sagrada, estão emocionados, estão ainda precisando ler mais a palavra de Deus e ter várias observações, porque falam do papel da mulher, mas eles mesmos não se colocam como cabeça da casa, porque ficam aí na internet pedindo pix e a mulher passando necessidade, sendo que a palavra de Deus diz para o homem ser a cabeça de casa e sustentar a sua casa, trabalhar. E ainda são pastores novos, não são pessoas de idade. Eu admiro muito o meu pastor, que ele é uma pessoa de idade, e ele sempre trabalhou, sustentou sua casa e ainda cuidou da igreja. Ele não é a pessoa nova igual esses pastores neófilos na fé, esses pastores novos no YouTube que não quer trabalhar, pede pix igual água na internet e não quer sustentar a mulher, quer colocar essa regra, a mulher não pode pregar, mas ele mesmo não é a cabeça da casa, não cuida da sua família, não cuida dos seus filhos, não sustenta a sua casa, depende da ajuda dos outros para colocar um arroz e um feijão dentro da sua casa. Então, tem várias observações. Porque para a pessoa viver do evangelho, meus irmãos, a pessoa precisa ter muita confirmação de Deus. É aquela pessoa que vive 24 horas na missão, a pessoa que vive 24 horas anunciando o evangelho, vive na missão, vive na obra de Deus, dependendo da ajuda daqueles que estão ali recebendo a palavra, de pessoas que estão na obra. E hoje o povo não tem chamado de pastor, abre uma igreja sem direção de Deus e fala que é pastor, nunca passou por um diaconato, um presbitério, nunca foi e nunca cumpriu os requisitos que a Bíblia manda. Muitas das vezes a pessoa nem foi ungida como pastor, mas quer, abre uma igreja e fala que é pastor e implanta essas doutrinas de homens, aonde a Bíblia Sagrada de Deus, os dons espirituais parecem ser mais vistos para os homens, visto para as mulheres, mas a partir do momento que o Senhor derramou do teu espírito, em Atos capítulo 2, a profecia de Joel é recitada. Naquele dia derramarei do meu espírito, e vossas filhas e vossos filhos profetizarão. Deus dá para quem busca, Deus dá para quem pede, Deus dá para quem paga o preço. Então, se a mulher buscar, vai receber poder, autoridade espiritual. Se o homem buscar, vai receber poder e autoridade espiritual. Deus não vai fazer dissensão. O importante é que almas sejam ganhas. O importante é que Deus fale na terra. O importante é que venham ter vasos disponíveis para que Deus possa usar. E outra coisa muito importante, a maioria das pessoas falam o porquê que Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos homens. Eles não eram somente discípulos. Eles eram nomeados como apóstolos responsáveis para levantar a igreja primitiva, para abrir templos. Então, apóstolos é semelhante a pastores, bispos.
Então, por isso que Jesus Cristo não estabeleceu mulheres. E outra coisa também importante: qual seria a imagem que Jesus passaria para os blasfemos e para os ímpios, para as pessoas que ainda não se converteram, se Jesus tivesse escolhido 12 mulheres? Se o povo hoje, atualmente, chama Jesus de homossexual pelas pessoas homofóbicas e blasfemas, imagina se Jesus Cristo não tivesse a sabedoria de convocar somente 12 homens. Então Deus faz todas as coisas com muita sabedoria, com muita cautela, e nós devemos ter todas essas observações na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que existiam discípulas de Cristo, sim, não eram apóstolas, mas existiam discípulas de Cristo, Maria Madalena, Marta, Maria, que acompanhavam a Jesus e foram as primeiras a pregarem a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, o anjo do Senhor apareceu para elas e elas foram pregar a ressurreição de Jesus Cristo. E toda mulher que concorda com esse termo, com esse ensinamento dizendo mulher não pode pregar, tem que ficar calada na igreja, é porque ela já está morta espiritualmente. Aí mais uma desculpa para ela não dobrar o joelho dentro de casa e buscar a Deus. Porque essas mulheres, a maioria dessas mulheres, tirando aquelas que têm problema grave de saúde, não consegue jejuar nem 18 horas, nem 12 horas. E aí arruma essa desculpa, as mulheres não podem pregar. Mais um motivo para mim ficar na preguiça, não ler a palavra de Deus, não buscar a Deus. É isso que acontece. Então, isso daí são doutrinas inventadas por homens. A mulher pode anunciar a palavra de Deus. Porém, existe uma limitação quando se fala de autoridade eclesiástica. A mulher tem uma limitação, ela não pode ser pastora, bispa, ela não pode governar uma igreja, ela não pode abrir uma igreja e assumir ali aquele cargo e batizar pessoas, disciplinar obreiros, mandar em obreiros. Isso é totalmente diferente. Uma coisa é pregar e outra coisa é ser pastor. São duas coisas diferentes que você precisa lembrar. Amém? Quero deixar esse esclarecimento e qualquer que não concorde com isso, estude a Bíblia Sagrada, medite nesse tema. Louvado seja Deus, porque eu creio que o Senhor ele vai abrir o seu entendimento para que você possa entender que Deus não faz acepção de pessoas. Quem buscar, Deus vai entregar. Quem abrir a sua boca, Deus usará e Deus colocará palavra nas bocas das mulheres virtuosas que têm vida com Deus, que buscam verdadeiramente a Deus.